Não acredito que vocês caíram nessa. Fala galera do YouTube, mais um vídeo aqui do meu canal, né? Do Brasileiro Ativo, né? Meu canal que conta sobre a história do Brasil, né? Comecei meu canal há pouco tempo, né? Vocês estão vendo que o meu cenário é outro aqui com a natureza, né? Vou fazer vários cenários, natureza. Meu primeiro vídeo foi lá no quarto, né? Então, vamos mudando os cenários a cada vídeo, né? Meu primeiro vídeo foi sobre o descobrimento do Brasil, vão lá ver que ficou bem legal. E vocês viram que nesse meu vídeo, né, eu fiz reformas. Agora vocês viram que eu estou editando mais, né? Por exemplo, eu dei um corte lá no vídeo. Agora eu tô começando a dar mais cortes. E vocês viram que eu deixo a escrita aí embaixo para vocês sobre o assunto que a gente vai estudar, né? Porque é para melhor entendimento de vocês. Só que agora, fiquem tranquilos, porque no meu primeiro vídeo eu acho que eu acabei botando muita escrita e a letra não ficou muito grande, tá? Porque o espaço não era o suficiente, né? Mas agora eu vou resumir a escrita, tá? Até porque o jeito que eu gravei o vídeo foi com o celular na vertical, agora tá na horizontal, vai estar bem melhor, tá? Então, só meu primeiro vídeo foi assim, tá? Os outros vão ser tudo assim, com o celular na horizontal, a escrita tudo certinho, tá? Então, vamos lá, galera. No vídeo de hoje aqui do canal Brasileiro Ativo, meu segundo vídeo desse canal vai ser sobre o que, galera? No primeiro vídeo, vamos lá ver, foi sobre o descobrimento do Brasil. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a economia açucareira e a escravidão no Brasil, sabe? Que são duas coisas muito importantes que acontecem aí no começo, né, da América Portuguesa. Porque o que acontece? Eu falei no vídeo do descobrimento do Brasil, né, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, que eles chamaram de Ilha de Vera Cruz, depois quando começaram a explorar mais de Terra de Santa Cruz, né, aí depois de Brasil, né, em homenagem ao pau-brasil, né, que eles encontraram aí no Nordeste, foram comercializando na Europa, principalmente a tinta vermelha do pau-brasil, né. Enfim, e o que acontece, galera? Os portugueses, quando eles chegam aí na América, quando eles começam a América Portuguesa, quando eles chegam no Brasil, né, eles vão ter os contatos com os nativos, tá? E aí que a gente vai começar a falar do assunto de hoje, a economia açucareira e a escravidão. Por quê? Quando os portugueses tiveram aí o primeiro contato com os nativos, né, os índios, aí aqui no Brasil, né, no atual Porto Seguro, na Bahia, né, eles vão começar a tentar escravizar esses nativos, tá? Mas eles não vão conseguir, porque esses nativos, né, os índios, eles já conheciam muito bem o nosso país, né, o território, eles já viviam aqui há muito tempo, tá? A gente fala também da pré-história no Brasil, né, galera? Porque o Brasil e todos aí os continentes, né, eram habitados desde a pré-história, com a migração da humanidade pelo mundo, né? Então o Brasil já era habitado há muito tempo aí pelos nativos. Só que quando os portugueses chegam, esse contato entre os nativos que viviam muito tempo aí no Brasil e os portugueses, que eram muito evoluídos, né? Os portugueses, como eles agora descobriram o Brasil, eles vão tentar escravizar esses nativos. Porque lá em Portugal também existia a escravidão, né? Tudo que existia em Portugal vai ser levado para o Brasil. Por exemplo, o idioma, né? O idioma aqui do nosso país é o português, só o sotaque é diferente, né? Aí a gente tem as gírias, né? Mas vem de Portugal o idioma, né? O português. A religião, né? A nossa religião, o cristianismo, veio lá de Portugal, né? E muitas outras coisas, né? Veio de Portugal e aí chegou ao nosso país. E como Portugal também tinha escravidão lá em seu país, quando eles chegam aqui no Brasil, eles vão tentar então escravizar esses nativos para trabalharem para eles. Só que, como eu falei, os nativos eles vão fugir porque eles conheciam muito bem os territórios. E aí o que acontece? Como os portugueses não conseguiram, né, escravizar os nativos, eles vão enviar navios negreiros lá para a costa litorânea do continente africano e vão capturar lá negros da África, né, e vão levar para o Brasil para serem escravos dos portugueses, sabe? E aí esses negros da África vieram de países como Gana, Angola, Congo, sabe? Aí mais para a faixa litorânea, né, quando eles chegam, tá? E aí esses negros da África vão ser escravos aqui no Brasil e vão trabalhar para os portugueses, tá? E aí que a gente vai falar da escravidão no Brasil. Galera, a escravidão no Brasil é uma coisa muito triste, né? Começa aí no período colonial, tá? Porque a gente agora está falando do período colonial, né? Onde o Brasil é uma colônia agora de Portugal, né? E durante todo o período colonial,
os negros aí vão ser escravos e a escravidão só vai ser abolida, só vai acabar no Brasil muitos anos depois, em 1888, através daquela Lei Áurea da filha do Dom Pedro II, né, que assinou, né, a princesa Isabel. A gente vai estudar isso no segundo reinado, né? E o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo, inclusive, tá? O último não, mas um dos últimos. Então a escravidão no Brasil é uma coisa muito triste, né? E é interessante a gente falar sobre os negros, tá? Porque o nosso país ele apresenta uma grande diversidade, né? Pessoas que vieram aí, imigrantes, né? De descendentes, né? De italianos, alemães, portugueses, né? Espanhóis, né? E até mesmo de africanos, tá? Então a gente tem que falar de toda a diversidade. Quando a gente estuda o Brasil, a gente tem que falar de toda a diversidade em geral, sabe? E galera, esses negros da África que vieram ser escravos aqui no Brasil, né? Eles vão aí inicialmente trabalhar com o pau-brasil, que os portugueses encontram no Nordeste brasileiro. E aí esse pau-brasil vai ser comercializado na Europa, como eu falei, né? Mas a gente diz que uma das primeiras, tá? Talvez a segunda, depois do pau-brasil, né? A segunda forma de economia foi a economia açucareira, que é um outro assunto do vídeo de hoje, a cana-de-açúcar. Isso se assemelha com a América Espanhola, galera. A gente viu no nosso vídeo anterior que é a Espanha que descobriu o Novo Mundo, né, com a missão do Cristóvão Colombo. E na América Espanhola, a economia vai ser de mineração. Aqui no Brasil a gente também vai ter mineração, né? Só que isso talvez seja um dos nossos próximos assuntos, tá? Que é a economia do ouro, né, praticada lá em Minas Gerais, na região sudeste, né? E lá na América Espanhola também tinha a economia da cana-de-açúcar, que teve aqui também na América Portuguesa. E na América Espanhola também teve escravidão, só que tem uma diferença. Os espanhóis eles pegaram negros da África para serem escravos também, mas os espanhóis conseguiram escravizar aqueles nativos que habitavam a região, os maias, os astecas, os incas, né, que já habitavam essa região. Os portugueses não conseguiram capturar os nativos dessa região, mas os negros da África sim, né? E o que acontece, galera? A economia açucareira e da cana-de-açúcar, né, vai ser praticada por esses negros da África. Por isso que a economia açucareira está ligada com a escravidão. Por isso que eu estou juntando eles nesse vídeo, tá? Mas a escravidão está ligada com todas as economias aí, o ouro, o café, tá? Mas a primeira forma econômica que eu estou falando no vídeo de hoje é a cana-de-açúcar, sabe? E a cana-de-açúcar também vai ser muito cultivada aí no Nordeste brasileiro, sabe? E o que vai acontecer, galera? Eram esses escravos, né, que plantavam a cana-de-açúcar, irrigavam, cortavam, e era eles que levavam para os engenhos, né? Os engenhos era o local onde era feito o açúcar. E aí lá nos engenhos, esses negros da África, né, escravos aí, eles trituravam aí a cana-de-açúcar, moíam, né? Faziam também o processo de branqueamento, né, para deixar o açúcar branco, ou às vezes não, tá? E quando o açúcar estava pronto, adivinha, o açúcar ele ficava aqui no Brasil? O açúcar ele era comercializado lá na Europa. Então vocês estão vendo, eu falei isso no meu vídeo anterior também, que quem lucrava com as coisas aqui do Brasil, pau-brasil, cana-de-açúcar, né, era Portugal. O Brasil não, tá? O açúcar era comercializado lá na Europa. O melaço, né, que também era produzido aí nos engenhos de açúcar, também era comercializado por Portugal lá na Europa. Então, Portugal lucrava, mas o Brasil não. Entende, galera? Então, é muito importante a gente falar sobre essa questão aí do começo do período colonial, tá? Quando Portugal começa a escravizar aí negros da África e começa a praticar essa economia aí no Nordeste brasileiro com a cana-de-açúcar, sabe? E galera, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, a economia açucareira e a escravidão no Brasil, né? Aí no próximo vídeo, provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre as capitanias hereditárias, né? Que é um assunto muito importante também, que está ligado a essa questão. Depois eu faço missão bandeirante, a economia aí do ouro, do café, tá? Mas hoje foi a primeira economia, a cana-de-açúcar. E a questão da escravidão, que infelizmente é muito triste, tá? E aliás, um ensinamento que eu queria dar pra vocês, galera, que não é de história, mas é uma coisa interessante. Eu peço que vocês não chamem negros, tá? Porque negro, né, é uma palavra do grego, tá? Que significa inimigo. Então não falem negro, falem pessoa de pele preta. Tu fala pessoa de pele branca, por que não fala pessoa de pele preta também? Entende? E aliás, uma coisa muito engraçada, né? Não, engraçada não, tá? Desculpa.
uma coisa do racismo, né? Que todos nós já talvez falamos, né? Sabe quando tu vai pedir pra uma pessoa, me dá um lápis da cor de pele, entende? Que é aquele lápis cor salmão, pêssego, né? Tu viu o nome, cor de pele. O marrom não é uma cor de pele, entende? Isso pra mim é racismo, mas é uma coisa que a gente fala porque a gente não sabe nada disso, entendeu? Por isso que a gente tem que ter as concepções da vida desde quando é criança. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem aí, deixe o like e tchau!